Eu quero hoje conversar um pouco com vocês sobre uma parábola que eu considero relevante para a minha vida. Vou falar hoje sobre a parábola do credor incompassivo, falar sobre perdão. Eu diria que essa quarentena é um tempo de um treinamento para nós. Eu creio que nós temos hoje um desafio, a mais do que nunca, sermos praticantes desse princípio. Eu sei que falar de perdão é muito fácil, agora a prática do perdão, ela é necessária. Nós sabemos que na oração do Pai Nosso, quando nós temos ali esse princípio inserido na prática, a prática do perdão, quando diz assim, perdoai as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado a quem os tenho ofendido, né? Perdoai as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Na verdade, esse princípio de vida, esse princípio do perdão, ele precisa ser bem analisado nesse tempo, porque há muitas pessoas hoje encharcadas de mágoa, de rancor, de ressentimento. Há muitas pessoas hoje dentro das casas, onde às vezes o ambiente está como uma panela de pressão, a ponto de explodir. Ninguém tolera ninguém. Há muitas vezes as pessoas armazenando, agasalhando no coração o azedume, às vezes do rancor, da mágoa, do ressentimento. Então isso tudo estraga os relacionamentos interpessoais. Nós sabemos que o perdão, ele precisa ser levado a sério, a tal ponto de sabermos que não existe cristianismo sem perdão, não existe vida com Deus sem perdão. Nós sabemos que não existe hoje relacionamento vertical com Deus se nós não estamos hoje também tratando desse relacionamento horizontal. Tem muitas pessoas hoje que não consideram hoje o seu relacionamento horizontal com relação à sua vida espiritual, à sua espiritualidade, com relação ao vertical. Nós sabemos que a nossa relação hoje vertical, ela depende do horizontal. Eu não posso dizer que eu estou bem com Deus, mas eu estou odiando as pessoas. Eu estou rancoroso, eu estou magoado, eu estou amargurado. E a palavra de Deus nos instrui. A palavra de Deus nos mostra muitos versículos, muitas instruções que nós temos hoje de quanto nós precisamos perdoar. E eu sei que essa graça que nós dependemos todos os dias, ela vem de Deus. Porque humanamente falando, nós não temos condições. Mas com a graça de Deus nós podemos. Com a graça de Deus nós podemos hoje vivenciar esse princípio. E eu sei que quando eu disse que a nossa realidade social, a nossa realidade familiar, nossos relacionamentos hoje interpessoais, eles estão sendo agora testados mais do que nunca. Porque dentro de casa, nós sabemos hoje que os testes estão chegando. Nós sabemos hoje que o teste está vindo para todos nós, porque muitos hoje estavam vivendo a sua vida trabalhista, a sua vida hoje de atividades fora de casa, mas hoje eles estão convivendo, às vezes de uma forma mais próxima, e aí nós precisamos ativar mais a graça de Deus para perdoar, para suportar os nossos irmãos, para suportar os nossos pais, para suportar em amor o nosso cônjuge, para vivermos melhor. E não tem como viver bem se nós estamos encharcados de ódio, de mágoa, de vingança, de rancor, se nós estamos hoje cheios de ofensa. E nós precisamos tomar cuidado, porque o diabo tem levado vantagem em muitas casas, em muitos lares, em muitas vidas, pela ofensa. E nós arrumamos os nossos argumentos, nós arrumamos as nossas conjecturas, nós quase chegamos para Deus e convencendo a Ele de que nós estamos hoje certo,
E nós temos razões, e aí nós temos visto hoje um índice altíssimo de divórcio. Eu sei que há várias razões para acontecer um divórcio, mas as incompatibilidades hoje, elas são sérias. Nós precisamos analisar hoje o número hoje de violência, o índice de violência aumenta muito dentro de casa. A violência doméstica, ela tem aumentado, o femicídio. Nós sabemos que o feminicídio tem aí assustado, aí nós temos aí visto tantas tragédias, mulheres sendo espancadas, crianças sendo espancadas. E nós temos aí um momento que nós precisamos muito necessitamos muito clamarmos por Deus, para que o Senhor nos ajude, nesse tempo, a relacionarmos melhores, a promovermos nossos relacionamentos hoje, coisas boas. Nós precisamos entender isso, e essa palavra de hoje eu gostaria que você pensasse comigo sobre isso. Eu sei que a ausência do perdão, ela é danosa, e nós precisamos lembrar de algumas verdades. Perdão não é uma questão de sentimento, é uma questão de decisão. Eu sei que muitas pessoas falam assim, pastor, eu não senti. Não é questão de sentir, é questão de obedecer. Questão de entender que é um mandamento. Quando a Bíblia nos dá uma ordem, é perdoando, perdoando, perdoando. E nós sabemos o lucro que temos quando nós perdoamos. Porque a palavra perdão quer dizer perda grande. E eu sei que é melhor você perder diante do homem, mas ganhar diante de Deus. Porque tem pessoa que quer ganhar sempre diante do homem, mas está sempre perdendo diante de Deus. Então nós precisamos entender, ainda que aparentemente essa perda grande, ela pode, às vezes, aos nossos olhos humanos, trazer até prejuízos, mas é melhor viver bem com Deus, é melhor viver em paz consigo mesmo. E isso é muito importante. E eu quero que você acompanhe comigo aí na sua Bíblia, se você quiser realmente partilhar conosco, lá no livro de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21. E eu sei que os discípulos, eles chegam a uma hora que eles pedem até a Jesus para aumentar a fé deles, para perdoar, para viver hoje esse estilo de vida. Eu sei que tem hora que nós precisamos dizer, Deus, aumenta-nos a fé para viver Cristo. Eu sei que quanto mais eu perdoo, mais parecido com Jesus eu me pareço. Porque Jesus, ele exala perdão. E é por causa do perdão que nós temos hoje acesso. Nós estamos conectados. Por isso que eu disse que o perdão é a base do cristianismo. Não existe vida cristã sem perdão, tanto no vertical quanto no horizontal. Tanto para com Deus, tanto para com o meu próximo. E aqui nós temos uma parábola que é muito interessante, quando diz assim, então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando as mãos dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro,
como eu também tive de misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, outras versões dizem aos verdugos, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Nós observamos que essa parábola, ela é muito forte. Ela nos mostra o valor do perdão. Nós observamos aqui quando Jesus ele responde a Pedro a respeito do perdão, o limite do perdão, e nós observamos que esse credor, a dívida dele era alta. Aqui nós estamos observando que quando ele chega diante do seu senhor, e ele pede perdão, porque a dívida dele era muito alta, ao ponto do próprio, aquele que queria ter, como diz, o filho, a esposa, para pagamento da dívida. Mas aquele homem que devia, ele chega diante daquele senhor e pede o perdão da dívida. A Bíblia fala que ele prostra, ele reverencia, pedindo misericórdia. Ele diz: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Na verdade, a dívida daquele homem era muito alta, era impagável. Mas a Bíblia fala que aquele homem, então, ele foi perdoado. Ele foi perdoado. Aquele homem, aquele senhor, ele cheio de íntima compaixão, liberou aquele homem. Ele abriu mão daquele valor, debaixo daquela atitude. Mas o que aconteceu com aquele que foi realmente perdoado? O que nós aprendemos aqui? Porque agora é como se nós pudéssemos agora fazer aqui uma metáfora, uma comparação. É como se a dívida daquele homem fosse 1 bilhão de reais, falando em moedas hoje brasileiras, 1 bilhão de reais. E agora aquele homem encontra com a outra pessoa que o devia. Aquele que foi perdoado, agora ele encontra com outra pessoa que o devia 100 reais. 100 reais. E aqui nos mostra, eu estou usando essa terminologia pelo valor ínfimo, mas a Bíblia fala que aquele homem encontra e agora ele não tem compaixão daquele que o devia 100 reais e manda ele para a prisão. Só que aquele senhor ficou sabendo a atitude daquele homem, e aí o chama e fala: por que eu perdoei você 1 bilhão de reais e você não foi capaz de perdoar 100 reais daquele outro? O que eu fiz com você, você deveria ter feito com o outro. O que nós aprendemos aqui? Porque aqui, quando nós observamos aqui, quando ele diz assim: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado ao seu senhor, os entregou aos verdugos, aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Gente, coisa séria que nós observamos. Olha o resultado daquele homem que não perdoou aquela dívida. Diz a Bíblia que ele foi entregue aos verdugos, aos atormentadores. Quantas pessoas hoje que infelizmente eles querem o perdão de Deus. A nossa dívida para com Deus, ela era impagável, não tinha como, jamais iríamos conseguir, por nossa justiça própria, por nossos recursos, por nossos méritos, alcançar o perdão, mas nós sabemos que nós fomos agraciados. O favor de Deus veio sobre nós, a misericórdia de Deus veio sobre nós, e nós fomos isentos, como diz a palavra, que toda cédula, toda dívida que era contra nós foi rasgada. Então nós sabemos hoje que diante de Deus, nós fomos perdoados, nós fomos realmente livres da punição. Mas a Bíblia disse que
a Bíblia nos fala que esse homem, por não perdoar aquele que o devia um valor tão pequeno, aquele homem, ele foi entregue aos verdugos, aos atormentadores. Eu quero que você guarde isso, esses atormentadores. É isso que acontece conosco quando nós não perdoamos os nossos irmãos. Porque a dívida que nós, ainda por maior que alguém cometa algum erro contra nós, é muito pequeno, é insignificante quanto aquilo que eu fiz com Deus, quanto aquilo que eu pratiquei, quanto aquilo que eu ofendi a santidade de Deus. Mas a Bíblia fala que em Cristo eu fui perdoado. Em Cristo eu fui perdoado. E aqui fica essa reflexão para a gente analisar. Eu entendo que nós precisamos fazer dessa palavra hoje uma avaliação criteriosa, uma avaliação bem criteriosa de como é que nós estamos hoje lidando com aqueles que nos devem, aquele que às vezes nos fere, aquele que nos machucam, aqueles que às vezes nos ofendem com palavras. Será que hoje nós não estamos sendo atormentados? Será que esses atormentadores hoje não vêm nos perturbar? Esses verdugos hoje? Quantas pessoas hoje que acham que perdoar é coisa de gente fraca? Não, perdoar é coisa de gente sábia. Perdoar é coisa de gente que ama. Perdoar é resultado de gente que realmente quer viver com qualidade de vida. Eu sempre gosto de lembrar de uma frase que às vezes a pessoa, quando ela não perdoa, é aquela pessoa que está, como diz, tomando veneno e achando que é o outro que vai morrer. Na verdade, nós precisamos tomar muito cuidado. Tem muita gente hoje vivendo essa experiência aqui, dessa parábola, dos atormentadores, dos verdugos. Pessoas hoje que não têm paz na vida porque não perdoa. Porque a falta de perdão, ela gera tantos males espirituais, ela gera males hoje físicos, emocionais. Nesse tempo, quantas pessoas estão adoecidas na alma por falta de perdão? Quantas pessoas hoje vivendo azeda dentro de casa porque não perdoa? Quantos casamentos hoje à beira de um abismo, à beira da falência por falta de perdão? Quantos lares hoje que as pessoas elas vivem degradando entre si por não perdoar? Quantas pessoas hoje que não querem ter perdas? Como eu disse, perdão é uma perda grande. E eu sei que é necessário nós revermos isso, é necessário nós analisarmos isso, a nossa vida. E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui rapidamente, dessa parábola, algumas verdades que vão nos ajudar a pensar. É coisa bem prática, mas que irá nos ajudar hoje. 6 mitos sobre o perdão, né, que nós precisamos eliminar da nossa vida. Primeiro, o perdão não é esquecimento. Vamos só lembrar que eu quero só disparar rapidamente que primeiro, perdão não é esquecimento. Tem gente que acha que perdão é eu esquecer tudo, é ter uma amnésia. Não, perdão é mesmo que você lembre dos fatos, você não traz mais dor no coração. Aquilo não te impede agora de você construir a sua vida, avançar. Então, perdão não é ter uma amnésia, perdão não é esquecer. Quando você, às vezes, entende que você, mesmo lembrando, mesmo você trazendo a memória, você não vive mais em função daquilo, você não gera mais dor na sua vida. Então, vamos lembrar, primeiro mito, não é esquecimento. Outra coisa interessante, perdão também, segundo mito, cada ofensa precisa ser perdoada apenas uma vez. Nós sabemos que já lemos na palavra, quando Jesus fala assim, olha, Pedro diz, até quantas vezes, né? 7, aí Jesus diz, não, Pedro, é 70 vezes 7, quer dizer, é ilimitado. Nós devemos lembrar que perdoar não está qualificado a questão de um ato apenas. Nós precisamos lembrar que perdão é ilimitado. Se nós entendermos isso, nós vamos compreender hoje que nossos relacionamentos interpessoais, nós vamos, principalmente falando da nossa família, quantas vezes vamos necessitar de ativar o perdão.
para vivermos bem dentro da nossa casa, nas nossas relações hoje sociais. Então vamos lembrar isso, que perdão não está linkado apenas a uma ofensa, né? Apenas uma ofensa. Terceira coisa que eu acho interessante também, pessoas que insistem no erro não merecem perdão. É outro ponto, é outro mito. Porque na verdade tem muitas pessoas hoje que elas vão permanecer. E nós precisamos lembrar que esse ponto também precisa ser considerado. Tem pessoas que a mudança dela não depende de mim e nem de você. Depende da decisão dela. Então nós sabemos que o nosso perdão não está condicionado à questão dela parar ou não parar de fazer tais coisas, né? Então vamos lembrar que esse mito também ele precisa ser analisado. Pessoas que insistem no erro não merecem perdão. A Bíblia não respalda isso. A Bíblia não constrói em cima desse pensamento. Esse é um mito. Então precisamos cultivar o perdão, indiferente da pessoa cessar ou não da prática. Outra coisa que é interessante, perdoar significa ser amigo de quem os ofendeu. A Bíblia não nos impõe construir relacionamento de afinidade quando você perdoa. Nós sabemos que muitas pessoas confundem, né, essa obrigatoriedade de que eu perdoei, eu tenho que ter afinidade, intimidade com a pessoa. Nós não temos hoje necessidade de perdoar e continuarmos mantendo vínculo de intimidade. Eu estou me referindo agora a vínculos de intimidade. Você perdoa, você abençoa a pessoa, mas não te obriga a você manter esse vínculo de intimidade. Então é muito bom lembrar esse posicionamento também. E o 5 é, para perdoar o outro tem que pedir desculpa. Nosso perdão não está condicionado à questão da outra pessoa pedir desculpa ou não. A palavra de Deus orienta que quando nós somos ofendidos, tendo razão ou não, nós devemos tomar a iniciativa. Quando a Bíblia fala que nós devemos, quando vamos oferecer a Deus algum culto, algum serviço, se lembramos que não estamos bem com alguém, nós deveríamos tomar primeiro a atitude de conserto, para depois oferecermos a Deus. Quantas vezes nós estamos oferecendo a Deus algum culto que não o agrada, algum serviço que não o agrada, porque nós não estamos bem com as pessoas e achamos que Deus estará aplaudindo o nosso serviço, a nossa oferta de dedicação a Ele. Não tem valor, porque Ele disse, primeiro, se você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, primeiro, deixa ali a oferta perante o altar, vai, conserta e depois volta e oferece a Deus o seu culto, o seu serviço, a sua oferta. Porque quando fala de oferta, não está referindo apenas dinheiro, está referindo a minha vida, meu serviço a Ele. E nós não podemos tampar o sol com a peneira, é preciso lembrar disso. Outra coisa importante, perdoar é algo que eu preciso fazer, preciso fazer sozinho. Outro mito, nós precisamos também lembrar que nós nos precisamos nesse quesito também. É importante nós analisar que nós não precisamos fazer sozinho, precisamos também lembrar que a igreja, a comunidade pode nos ajudar, pessoas podem nos assistir também nesses momentos difíceis da nossa vida. E eu sei que o maior agente que pode nos ajudar é o Espírito Santo. Decidir é comigo, mas a graça vem dele. Vamos lembrar disso. Decisão é minha, mas a graça vem do alto para perdoar, para amar aquela pessoa que nos ofendeu. E outra coisa importante, só lembrando aqui dentro desse parecer, lições que a Bíblia nos ensina sobre perdão. Primeiro, é que Deus nos perdoa. Lá no texto de Efésios 4:32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoa em Cristo. Então, a primeira coisa que devemos lembrar é que Deus nos perdoou. Que bom saber disso, que fomos perdoados. Outra coisa que nós precisamos lembrar é que o perdão traz libertação.
Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. O perdão traz libertação. Quando você libera a pessoa, você é livre. Tem muitas pessoas hoje que não perdoam e por isso dorme com aquela pessoa, almoça com ela, viaja com ela. A única forma de você ficar livre daquela pessoa que te ofendeu é você perdoando. Tem gente hoje que não perdoa, então ela traz sempre no coração, traz sempre na memória. É necessário liberarmos essa pessoa. É necessário deixar ela ir embora. Perdão é isso. Deixe a pessoa ir. Não traga ela presa com você. Então vamos lembrar que o perdão traz libertação. Outra coisa, quem ama perdoa. Sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Quem ama perdoa. Querido, não tem como falar de amor sem falar de perdão. Porque nós sabemos que é a condição básica de quem ama estar pronto a perdoar. Não tem como eu amar alguém e viver com um coração rancoroso, odioso. Não tem como. Então, nós sabemos que uma das evidências de quem ama é perdoar. É perdoar aquele que ofendeu. Quarto ponto é, quem é perdoado também ama. Então quem ama perdoa, mas quem é perdoado também ama. Portanto eu digo, os muitos pecados delas lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Aqui fala que Jesus, quando ele está ali com os discípulos, e aquela mulher, ela chega diante dele e quebra aquele bálsamo, e ela faz aquela atitude diante de Jesus. E ele fala, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco lhe foi perdoado, pouco ama. Vamos lembrar dessa verdade. Quinta coisa, perdão não tem limites. Já falamos sobre isso, quando a parábola lá. E sexto o perdão gera mais perdão. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Vamos lembrar uma coisa? O meu perdão vertical depende do meu horizontal. Se eu não perdoar o meu próximo, o meu Pai também não pode me perdoar. Vamos lembrar dessa verdade. Vamos lembrar que o perdão nosso vertical, ele está condicionado ao nosso perdão horizontal. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nessa palavra. Eu sei que, quem sabe, nessa noite eu estou falando com muitas pessoas que têm sido injustiçadas, que têm sido ofendidas. Quem sabe eu estou falando com muitas pessoas que têm sido afrontadas, mas a minha palavra hoje, para você e para o meu coração, é que Deus, Ele tem o maior interesse em nos ajudar a perdoar. Ele tem o maior interesse de nos ajudar a amar pessoas. Então que Deus nos abençoe, que essa parábola do credor incompassivo possa nos ensinar de que não vale a pena guardar o rancor, porque senão seremos vitimados pelos verdugos, pelos atormentadores. E é duro viver nessa terra com atormentadores, com demônios nos acusando, com espíritos atormentando a nossa vida. E nós temos hoje uma possibilidade, com a graça de Deus, de vivermos bem. Por isso, perdão é uma decisão. Decida perdoar. Decida realmente amar as pessoas. Decida realmente viver bem. E só podemos viver bem quando decidimos perdoar. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você agora. Feche os seus olhos aí na sua casa. Que Deus nos ajude a viver essa palavra. Que o Espírito Santo nos ajude a viver melhor dentro da nossa casa, com as pessoas. Que Deus nos ajude a viver essa verdade
que fará tanta diferença na nossa vida, nesse tempo presente. Nunca vivemos tempos tão difíceis como este e precisamos muito da prática do perdão. Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, Deus, nos ajuda, Pai, a viver essa verdade. Me ajuda, Deus, a viver essa palavra. Ajuda cada pessoa, Deus, que está conectada, cada família, onde a mágoa está imperando, aonde o ódio, onde a vingança. Deus, aonde, quem sabe, as amarguras, pessoas amarguradas, pessoas hoje que estão vivendo com relacionamentos quebrados. Deus, converge o coração desse pai para o filho, do filho para o pai. Deus, faça esse milagre. A tua palavra disse que o Senhor pode fazer isso, convergir o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. E eu quero te pedir, Deus, traz agora para restauração, Pai, nesse relacionamento. Traz restauração nessa casa. Deus, traz restauração neste casamento, Deus. Traz restauração, Pai, nos relacionamentos interpessoais. Nos ajuda, Pai, a perdoar o nosso irmão, a perdoar o próximo, a perdoar, Deus, aqueles que nos ofendem, aqueles que às vezes nos machucam. Pai, nós te pedimos, Deus, que o Espírito Santo, que a graça do Senhor nos habilite a viver essa verdade, nos habilite a viver essa palavra, Deus. Em nome de Jesus eu te peço. Espírito Santo, é o Senhor que pode nos ajudar. E é isso que nós pedimos. E dependemos do Senhor. Derrama do teu amor no nosso coração. Derrama do teu amor, Pai, para que nós venhamos ter capacidade para viver esse perdão, em nome de Jesus. Deus abençoe. Continuaremos nessa semana a maratona. Vamos juntos sermos cheios da glória de Deus. E até domingo, a Santa Ceia, em 2 horários, e encerrando também essa maratona de oração. Deus te abençoe. Um abraço a todos.